Família, essa gravação é aqui em improviso porque o outro computador está renderizando um outro vídeo e eu preciso criar esse conteúdo logo. Parece que a Globo News decidiu abandonar aí o companheiro de nove dedos definitivamente. E é o que nós vamos ver. Rudo PI BBT. Põe na tela. Aí, mais um vídeo de Oi Luiz. Então vamos lá. Rudo PI. Eu gosto muito dos vídeos dele, desde o começo. Putin vence eleição na Rússia e se manterá no poder até 2030. Lula envia carta a Putin cumprimentando pela vitória. Caro amigo Putin, eu não sei escrever, por isso eu vou colocar essa carta em sigilo, mas parabéns pela eleição. Assinado Lula da Silva. O presidente Stalinasco impôs sigilo sobre a carta de cumprimento enviada por ele a Vladimir Putin pela vitória nas eleições presidenciais russas. Super Stalinácio é ótimo. Ai, meu Deus. justas. À época, o assessor especial para assuntos internacionais do governo, Celso Amorim, confirmou o contato. O conteúdo da carta não foi divulgado na ocasião e agora o governo Lula, por meio da Casa Civil, negou o acesso ao documento depois de pedido feito pela Lei de Acesso à Informação, em 20 de março. As informações são do jornal Estadão. A Casa Civil usou como argumento o sigilo de correspondência para negar o acesso ao teor da carta de cumprimento a Putin. Disse que a medida também tem como objetivo proteger a vida privada e a intimidade do presidente. Já a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto alegou que o documento foi dirigido ao presidente russo Vladimir Putin pelo cidadão Lula. Claro, ninguém engoliu essas desculpas esfarrapadas e quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Nem mesmo os funcionários de Stalinácio na Lula News, digo Globo News, acreditaram. E eles detonaram o presidente. A primeira a partir para cima foi a chacrete do Lula, Eliane Canhottede. Nesse caso do presidente Lula, né, todo mundo já sabia que ele tinha feito uma carta para o Putin, né, na época que o Putin foi reeleito, e não se sabia o quê. Estava em sigilo. Então, o sigilo não é novidade. A grande novidade é a falta de argumento do Palácio do Planalto. Então, o Palácio do Planalto argumentar que, olha, é um caso de privacidade, que é uma carta do cidadão Lula. Como que um presidente, né, como que um chefe de Estado manda uma carta para um outro chefe de Estado, e isso é uma carta, é uma correspondência entre amigos, entre cidadãos? Não, é uma correspondência de Estado. Chefes de Estado têm correspondência de Estado. Portanto, é meio escandaloso isso e demonstra, né, que o Palácio do Planalto não tinha uma explicação, um argumento minimamente razoável. E aí você vê, né, o que o Lula escreveu. Nós que detestamos fofoca, não é, Marcelo? A gente fica pensando, nossa, para eles estarem com tanto medo de divulgar, imagina as barbaridades que o Lula deve ter escrito para o Putin. Porque se o Lula publicamente assume uma posição de aproximação com Putin, né, com a Rússia que invadiu a Ucrânia, de aproximação com a China, né, e critica Estados Unidos e Europa, imagina o que ele não andou falando com o Putin. Eu, sinceramente, se fosse presidente dos Estados Unidos, por exemplo, eu ia estar me coçando de vontade de saber o que o Putin está discutindo com o principal país, maior economia da América do Sul, né? Agora, você me pergunta do Bolsonaro, uma coisa em comum. A gente criticava tanto o Bolsonaro que botava 100 anos para lá, 100 anos para cá, até aquela decisão
horrorosa, pavorosa do comando do Exército. Mas o Lula e o Bolsonaro têm uma coisa em comum. Os dois puseram sigilo nos encontros que as mulheres deles têm, enfim, agenda. Sabe, é indesculpável isso, tem que ser revisto. Uau, se nem a Globo News consegue passar pano para a presepada do Lula, é porque tá tenso. O que será que o Bebum disse na carta de tão perigoso que não pode vir a público? Será que o Satanaine finalmente mandou a proposta de convidar o presidente russo para resolver a guerra em uma mesa de bar? Satanaine foi ótimo. Mas como que é? Eu vou até lá, companheiro, que eu quero ver. O presidente russo para resolver a guerra em uma mesa de bar? Será que ele está oferecendo a Janja como canhão para ajudar na guerra contra a Ucrânia? Será que ele queria dicas de como tirar o Twitter do Brasil? A minha teoria é que a carta estava em branco. Afinal, o Lula não sabe ler nem escrever, por isso o sigilo. Eles ficaram com vergonha. O fato é que o pessoal da Globo News tem vindo para cima do Lula e até do Xandão ultimamente, e a fala da Canhotede reflete isso. O engraçado é que a Canhotede vivia se gabando de ter acesso direto com o STF, e mesmo assim não consegue descobrir o que tem nessa carta? A verdade é que o barco afundou e tem muita coisa por vir, o chicote mudou de mão. Sim, a Canhotede fala pisando em ovos e leva para brincadeira as barbaridades que o Luladrão anda aprontando. E quando ela toca no nome Bolsonaro, a voz dela muda e o tom fica sério novamente. Mas de todo jeito, só isso já é um milagre. E se a Canhotede pegou leve com o Lula... Por nada, esse apelido aí de Canhotede... O Demétrio foi para cima sem medo de perder o Pix ou o emprego. O cidadão Lula, eu fico imaginando que o cidadão Lula foi até o posto de correio mais próximo no Palácio do Alvorada e mandou uma cartinha para o cidadão Vladimir Putin. Ele deve saber o endereço de Vladimir Putin lá no Kremlin, pôs a carta no correio e a carta foi para lá e tem gente querendo saber o que eles estão conversando nessa carta. Talvez o cidadão Lula tivesse o e-mail privado do cidadão Putin, e tivesse mandado para o e-mail privado. É risível, é absurda o argumento de que se trata de uma carta pessoal. Né? Não se trata de uma carta pessoal, se trata de uma carta enviada pelo Estado brasileiro ao Estado russo. É uma carta do presidente da República do Brasil para o presidente da Federação Russa, que é também o comandante de uma guerra de agressão que se desenvolve na Ucrânia, da invasão da Ucrânia, e que é também uma figura com um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Quando o governo brasileiro impõe sigilo, é um sigilo por tempo indeterminado que diz respeito à vontade de Lula, é o sigilo enquanto o cidadão Lula quiser. Quando o governo brasileiro impõe esse sigilo, no fundo, o que ele está fazendo é uma pilhéria com a lei de acesso à informação. Porque o que se está pondo sob sigilo é a política externa brasileira. O que está se ocultando é o sentido político, estratégico e ideológico da política externa brasileira. Existem motivos para sigilo em documentos de política externa que têm a ver com segurança nacional, mas nitidamente não é esse o caso. A carta de congratulação pela reeleição de Putin na Rússia. Então, o que se põe em sigilo é a relação do Brasil com a Rússia, que é um dos focos, um dos centros da nossa política externa. Não é só um tema de polêmica, é também, como disse o Balza, mas é mais do que isso. Os BRICS são um dos núcleos da nossa política externa e a Rússia é um dos núcleos dos BRICS. Então, é a nossa política externa que está sendo posta sob sigilo. Isso é típico de uma ditadura. Sim, o Demétrio está certo, mas não sei por que a estranheza. Eu, que não sou um comentarista da Globo super bem pago, já sabia que seria assim. Como vocês não sabiam?
Vocês não só sabiam, como também votaram nesse sujeito, fizeram campanha para esse sujeito. Olha o raciocínio em que vocês acreditaram. O Lula só se alia às piores ditaduras no mundo inteiro, mas dentro do Brasil ele defende a democracia. O cara enaltece o Hamas, recebe Maduro aqui com tratamento de herói, deixa navios do Irã atracarem no Rio de Janeiro, manda a Glaze na China e diz que lá é um exemplo de democracia. E só agora vocês vão surtar por causa de uma carta secreta para o Putin? Bom, demorou, mas finalmente resolveram falar a verdade. Resta saber se isso faz parte da nova estratégia da Globo News para parecer isenta, que a Leilani Neublá disse para a Mortadela Lima, ou se é algo mais. Algo tipo perceber que esse grupo político está com os dias contados. As denúncias de Elon Musk tiveram o efeito de uma bomba nuclear na estabilidade do carcereiro oficial do Lula. E a coisa deve só piorar, chegando ao 9 dedos. Afinal, ele foi o maior beneficiado das censuras impostas desde 2022 nas redes sociais do Brasil. Nas últimas semanas, repara como eles pararam de fazer matérias atacando o Bolsonaro, pararam de atacar o Elon Musk. Verdade. E até o Merval fez crítica ao Xandão. A Globo News deve estar se antecipando a uma limpeza geral nos quadros do poder brasileiro e, sabendo que a casa vai cair lá na frente, já está fazendo novas alianças e queimando as atuais. Quando o navio começa a afundar, os ratos são os primeiros a pular fora. É esse movimento que estamos testemunhando agora. O fato de que a Globo News é de quem paga mais não é segredo. Ao contrário da carta do Lula ao Putin. A guerra, se comparada, é mais ou menos semelhante, ou seja, ela começou, alguém tem que parar. Os dois que começaram não vão tomar iniciativa de parar. Alguém de fora tem que ajudar. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Eu acho o máximo. Esse finalzinho aí eu acho o máximo dele. Bom, não se esqueçam que o que eu coloquei aqui é apenas um vídeo de reagimento, não representa a opinião do André Carpano. Apenas venho trazer informação com um toque de humor. O objetivo não é denegrir, macular ou ofender nenhuma pessoa citada. Um forte abraço do Baixinho e não esqueça que os links vão estar no comentário fixado, aguardando vocês nos grupos do WhatsApp e Telegram. Agora sim. Fui!